Luzes, câmara, ação. Muito bem, olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas. E hoje temos cá o Ricardo Corrado, do Grupo Caldas, Grupo de Escolas de Condução. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. E temos também o Ricardo Brás, consultor aqui da nossa empresa, que vai ajudar-nos na... Já me puseste mais um R no nome, é Corrado. Corrado. Ah, desculpa. É comum. Bolas, é que não sabes o que foi? Corrado é o BMW, é o Volkswagen. Exatamente, o Volkswagen. É que aqui está Corrado e eu deslizei. Não vais mal. Deslizei, peço desculpa. Parece. Ricardo, a primeira pergunta que eu faço sempre, e acho que não vou mudar, é quem é o Ricardo e como é que o empreendedorismo aparece na tua vida? Olha, Paulo, o Ricardo é alguém que, desde muito pequeno, eu recordo-me, o primeiro contacto que eu tive com comércio, eu devia ter para aí 4 anos de idade, a subir e a descer de uma Forte capa a distribuir cerveja com o meu pai. O meu pai trabalhava numa distribuição de cerveja em Caldas da Rainha e eu desde essa altura que comecei a Mas não era o dono do negócio do teu pai? Não, o meu pai era distribuidor, era um vendedor que, passado pouco tempo, saiu e criou o negócio dele. Eu devia ter para aí, sei lá, 7 ou 8 anos quando ele saiu, para em 88, uma coisa do género. E desde aí para cá o meu pai foi empresário até fechar a atividade agora em dezembro. Portanto, eu acho que foi uma coisa que acabei por ter quase como que inata em mim, procurar qualquer coisa. Depois o Ricardo fez o percurso escolar, um puto envergonhado na escola até o 12º ano, depois fui para um curso de Engenharia Civil. Eu costumo dizer que fui um excelente aluno, mas fui um excelente estudante e fui um péssimo aluno, porque eu tive uma prestação vergonhosa e decidi vir-me embora. E o curso ficou lá. E foi com 21 anos que criei a primeira vez uma atividade na área da informática, depois passou por uma empresa limitada com um sócio, depois deixei de ter o sócio, andou por aí afora, até chegar em 2012 que criei uma parceria com escolas de condução, que é aquilo que tenho feito até hoje, na zona de Caldas da Rainha. Entretanto, foram-se espalhando por aqui e por acolá. Muito bem. Ricardo, eu vou-te fazer aqui uma pergunta, talvez um bocadinho polémica, mas eu gosto destas coisas e às vezes ando aqui no fio da navalha, mas acho que o nosso papel é muito levar reflexões a quem nos ouve lá em casa. E estavas aí a dizer que anos 80 e que ajudavas o teu pai na distribuição. Não ajudava, eu andava só com ele, tinha 4 anos, não tinha onde ficar, e então ou ia com o pai ou ia com a mãe, não é? Ou ficava em casa com a avó, ou ia com o pai ou ia com a mãe. Portanto, eu com 4 ou 5 anos era comum andar na Nazaré, andar na Benedita, andar ali naquelas terras à volta de Caldas da Rainha, atrás do meu pai. Ele normalmente conduzia o caminhão e passava as faturas, tinha um ajudante que acartava as grades da cerveja, Sagres, e pronto, eu nessa altura não bebia Sagres, mas bebia uns sumos que era o Star, que havia na altura. Então não carregavas cerveja? Disso. Nessa altura não. Hoje carrego preta, essencialmente, e Sagres. Sim, mas não era essa forma de carregamento. É que eu já ia perguntar-te aí pela questão do trabalho infantil, não é? Que hoje, se tu achavas que tinha feito mal andar com o teu pai para trás e para diante. Olha, eu sou da Zona Oeste, não é? E eu tinha pai, sei lá, 13 ou 14 anos, quando comecei no verão a apanhar umas peiras, portanto, e fiz isso com muito gosto, já com 18 ou 19 anos continuava a fazer. Portanto, era sagrado todos os verões, o trabalho infantil estava lá, mas era porque eu queria. Não e fez-te mal? Não, pá, deu-me. Aliás, eu acho que todas as experiências que eu vivi na vida até hoje trouxeram-me exatamente até este lugar, até este sítio onde eu estou hoje. Portanto, são todas boas. Hoje as crianças têm direito de ser crianças, não podem ajudar em nada. E elas já tinham direito de ser crianças na altura, a mim também ninguém me mandou, não é? Eu acho é que... Aliás, vou fazer-me regar as laranjeiras antes de brincar. Eu não posso dar a minha opinião. Eu acho que só me fez bem. Eu também acho que só me fez bem, não é? Eu não posso dar a minha opinião pessoal porque fica mal, e então acho que aprender a fazer, aprender a ter responsabilidade nunca fez mal a ninguém. Sim. E perceber que há uma recompensa no final do esforço. Claro, então, e eu com muito orgulho, olha, logo a partir daí já vou levar aqui um bocado de hate nos comentários, mas está tudo bem. Também esses são os que não fazem falta. Mas isto também reflete aqui no Ricardo como empreendedor, que está sempre muito proativo para qualquer tipo de
problema ou algo do género, estás sempre pronto a pôr as mãos. Eu costumo dizer que sou perito em encontrar problemas onde eles ainda não existem. Eu tenho essa capacidade de conseguir ver, ou tenho tido essa capacidade de conseguir ver os problemas antes de eles existirem, e isso também me dá a capacidade de começar a dimensionar soluções antes delas serem necessárias. E eu acho que isso foi perdão, acho que isso tem sido até aos dias de hoje, e continua a ser uma característica-chave para eu conseguir resolver determinadas coisas, porque eu costumo dizer que sou um idiota, estou sempre a ter ideias, estou sempre à procura de coisas novas, estou sempre à procura de qual é o próximo projeto que eu vou iniciar e que vou desenvolver. Bem, também por isso depois preciso me rodear de pessoas que sejam capazes de executar, porque eu sou bem melhor a pensar do que a executar. De longe, bem melhor a pensar do que executar. Ricardo, e como é que alguém que começa com um negócio ou com um projeto de empreendedorismo ligado a software, a uma área mais ligada à computação, e isto o quê? Já no início do 2001. século, 2001, exatamente. 2001. Estava aqui a fazer Eu contas, comecei em 99, tinha 18 anos, estava a terminar o 12º ano quando fui fazer umas horas, enquanto fazia matemática, aquela besta negra do 12º ano. Fui fazer umas horas na empresa de informática onde eu costumava comprar os equipamentos, e começou aí. E há uma lição que eu tiro daí, na altura de uma pessoa que ainda hoje é meu amigo, Isaac, que era o proprietário da empresa. Ao fim de cerca de 15 dias chamou-me lá ao gabinete dele e perguntou-me: olha lá, pá, tu estás satisfeito de estar aqui ou não? Estou. Mas tens que mexer mais um bocadinho. Desculpa. É pá, pois, tens que mexer mais um bocadinho porque o trabalho tem que render mais. Portanto, vamos ver como é que vai ser a tua prestação daqui para a frente. Foi a única vez que eu precisei de ser chamada a atenção, porque eu percebi perfeitamente qual era a mensagem, e provavelmente foi dos melhores ensinamentos que eu alguma vez tive, porque eu estava naquela tenho pouca experiência, ainda não sei exatamente o que estou a fazer, não sei se sou capaz de entregar aquilo que me estão a pedir aqui na empresa, na assistência técnica, ou seja, estava com as inseguranças todas que são típicas de quem tem 19 anos, ou 18 na altura. E estavas a ver se passavas despercebido entre os Não, eu pingos estava da a chuva. ver se conseguia erravas. aprender com os outros e tentar não fazer asneira, que era para não me chatearem a cabeça. Claro. Quando aquilo que eles procuravam era realmente que alguém agarrasse e fizesse, e se correr mal, vamos aprender com isso. E foi dos melhores ensinamentos, das melhores lições de vida que eu tive até hoje. E às vezes tenho estas conversas com as pessoas que têm trabalhado comigo. E depois há uma altura em que decides estabelecer por conta própria. Não, é eu isso? depois, entretanto, saio daí e vou fundar o curso de Engenharia Civil no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Fui fundador do curso, fiz tudo aquilo que um estudante faz, menos estudar. E então, como eu cheguei ao fim do primeiro ano e meio, entretanto fui submetido a uma intervenção cirúrgica, e ao fim desse ano e meio tive que regressar a Caldas, e depois, quando era para regressar, já não regressei. E já não regressei porque aquilo também já não era aquilo que eu queria. Entendi que estava de alguma forma a estragar o dinheiro que os meus pais estavam a investir em mim. E então eu próprio, à revelia da vontade deles, decidi que me vinha embora. Como aquilo que eu tinha de experiência de trabalho era a informática, embora não tivesse formação na área, era a experiência que eu tinha, resolvi dar apoio a uma empresa onde já tinha trabalhado no verão, ou algo do género, a ajudar. Como a solicitação era muita e eu tinha ideias diferentes, o meu pai na altura já tinha uma atividade, ramificámos a atividade do meu pai e comecei a trabalhar em nome dele, dividíamos as nossas contas, as contas bancárias eram diferentes, os IVAs eram apurados de forma diferente, e eu com 21 ou algo do género foi quando comecei a ter clientes e fazer faturas. Não era meu nome, era o nome do meu pai, mas foi a primeira vez que pus as mãos na massa assim a sério. Mas fazias assistências técnicas, era Fazia isso? assistências técnicas e escolhia trabalhar só com empresas. E depois, mais tarde, já no fim dessa primeira sociedade a ter terminado, tínhamos ideias muito diferentes daquilo que queríamos. E eu, na altura, tornei-me representante da Scripovo, que atualmente foi comprada pela Sage. É uma escola brutal e é provavelmente dos melhores softwares de gestão que existem no mercado ainda hoje. Toda a gente usava, não é? Na altura era o Winrest? Não, o Winrest não era da Scripova, era da WinTouch, que era o cão e o gato. A Scripova depois foi adquirida pela Sage, tinha o GES-REST, salvo erro, e o GES-POS. Já passou uns anos, eu já não me recordo.
Depois, isto já em 2005, quando criei a atividade já no nome individual, já depois da limitada, eu fui um dos primeiros instaladores também do software da ZoneSoft. A ZoneSoft é uma empresa de entroncamento, na altura era uma coisa muito pequenina, hoje é das melhores software houses do nosso país. Eu instalei muito restaurante, muita discoteca, tive uma experiência de passar pela gestão de uma discoteca lá na zona de Foz do Orelho também, durante um verão. Tudo isso me trouxe algum traquejo e ter que andar E como é que aparecem escolas de condução na tua vida? As escolas de condução aparecem por uma razão simples. Eu, em 92 ou 93, o meu pai já ensinou-me a conduzir. E a partir daí, eu cada vez que podia agarrar no carro para fazer uns metros, de preferência fora de estrada, que não acontecia sempre, eu fazia. Quando tirei a carta, fiquei com o bichinho. Mais tarde, há a oportunidade, havia uns instrutores lá da zona de Caldas da Rainha que tinham aberto uma escola e estavam à procura de formar novos instrutores e eu, aliciado por isso, fui fazer o curso. Em 20 passámos 5 ou 6, eu fui um deles e fiz o estágio. No fim de fazer o estágio, decidi que não era aquilo que eu queria. E foi quando criei a sociedade na área das tecnologias de informação, e foi quando a desfiz, e foi quando iniciei sozinho, e estive a trabalhar sozinho até 2012, sensivelmente. Eu fechei a atividade da empresa de tecnologias de informação em 2012. Pelo meio, como eu tinha a licença de instrutores, houve numa altura em que a minha vida pessoal mudou, porque eu um relacionamento que terminou e eu achei que tinha que me levantar cedo. Porque normalmente, quando trabalhava na informática, eu não dizia bom dia a ninguém. Eu levantava-me às 10 ou às 11 da manhã, tomava o pequeno almoço, tomava o meu banhinho, arrancava, e durante a tarde então estava nas empresas, às vezes até altas horas da noite, que era quando eles tinham disponibilidade para que eu lá estivesse. E então nessa altura eu entendi que tinha que criar regras para mim e rentabilizar aquilo que tinha. E por uma questão de carolice, mais do que isso, não era pelo dinheiro que se ganhava, porque era pouco na altura, fui dar umas aulas de manhã. E foram 3 anos, até que saí. E depois surgiu a oportunidade de assumir uma escola, que foi a Caldas, em 2012, com uma parceria que surgiu na altura, e assim foi. Depois, a partir daí, a história, porque depois mudou-se instalações, abriu-se mais uma, abriu-se mais outra, assumiram-se outras, foram-se recuperando umas, foram-se fechando outras, mudando de sítio, e o salto tem sido positivo. Sim, mas conta-nos lá como é que é essa primeira escola, porque de repente estás num negócio que não tem nada a ver com os negócios que tinhas gerido até aí. O facto e com um sócio, certo? Sim. O facto de eu ter lidado durante tanto tempo com tecnologia de informação e com o software de gestão deu-me um traquejo brutal a nível de gestão. Porque eu não era gestor, não sou gestor, não trabalhava com gestão, fazia a minha gestão da maneira que eu entendia, e de repente, quando pego naquilo e quando percebo que tinha que gerir a escola e tinha que fazer aquilo funcionar sem saber absolutamente nada da gestão da escola, tive que aprender muito rapidamente, tive que modificar aquilo que eu entendi modificar e tive que pôr a funcionar da maneira que eu entendi. A escola já existia? A escola já existia há cerca de 1 ano e pouco. Só que estava... E era desse sócio. Sim, ou entraram os dois de novo? Não, era desse sócio. E era a escola onde tu davas aulas? Não, eu na altura não estava a dar aulas. Eu, quando pego na escola, a escola tinha muitos alunos e tinha poucos instrutores. Então foi necessário conseguir fazer as omeletes com os ovos que havia. E foi isso que se fez. Foi arregaçar mangas, eu agarrar num carro a dar aulas e dar aulas das 8 da manhã até às 8 da noite, todos os dias no terreno com o meu pessoal. Entretanto foi necessário vir mais uma pessoa, foi necessário vir mais outra, foi necessário vir mais carros e fomos evoluindo. E havia concorrência lá nessa altura? Sim, imagino que sim, não é? Sim, quantas escolas haveria na altura? Eram umas 9 escolas, umas 7 ou 8 ou 9 escolas, se calhar com a nossa. Porquê é que o negócio cresceu tanto? Porquê é que teve que vir mais gente e mais carros? Olha, eu acho que teve que ver com o dinamismo que nós imprimimos ali. Uma das máximas que foram criadas logo, imediatamente, primeiro eu digitalizei muito aquilo, porque era tudo muito analógico, muito papel, tudo feito muito de forma... não era a forma que eu idealizava, não quer dizer que estivesse mal feito, mas comecei a implementar algumas coisas que eu trazia da área da informática e outras da minha forma de ser pessoalmente. Eu gosto muito de lidar com gente
Sou socialmente uma pessoa muito... Gosto muito de lidar com todo o tipo de gente. Crio relações com facilidade, crio contactos com facilidade, e uma das máximas foi: em cada aluno eu quero ter um amigo. Eu posso dizer, Paulo, que houve uma altura da vida da Escola Conde de São Caldas que à segunda, à quarta e à sexta, isto foi para aí há 30 quilos atrás, mas à segunda, à quarta e à sexta havia peladinhas de futebol em que íamos os instrutores e iam os alunos, e fazíamos ali uma vaquinha. Havia um dos dias que era eu que pagava a peladinha, aquilo eram 10 euros, também não era nada espetacular, ali no bairro onde estava a escola, e isto criou uma onda positiva de tal forma que nós... Era comum nessa altura, 2012, 2013, 2014, nós termos turmas inteiras do 12º ano em que toda a gente, em banda, queria tirar a carta ali connosco. Foi uma questão relacional, acima de tudo. Foi uma questão relacional. Porque cada aluno trazia mais 2 ou 3 ou 4. Quando corria mal, também diziam mal de nós a 2 ou 3 ou 4. Sim. E é assim que funciona. E está tudo bem, nós também precisamos que nos critique para nós melhorarmos. A verdade é que era muito comum. Eu recordo-me de grupos de miúdos inteiros que ainda hoje, passados 10 anos ou 12, eles têm uma relação brutal. São relações que eu mantenho, de amizade que eu mantenho, e que é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. E essa dinâmica de criar uma amizade em cada um dos nossos alunos traz outros alunos, traz outras pessoas, cria proximidade. E eu acho que foi o ponto fulcral. Depois houve outro Olha, pormenor. e como é que tu conseguias fazer isso? E já me contas o pormenor, não te esqueças dele. Mas se tu passavas o dia no carro, inicialmente, havia muitos alunos que tu, imagino, nem conseguisses conhecer. Não, passavam por mim. Mas já havia outros professores, ou não? Outros Éramos instrutores, 2. não, professores? Só havia 2. Éramos um grupo enorme de 2 pessoas. Ok. E então todos os alunos mais ou menos iam passando por ti de alguma maneira, não é? Sim, se não fosse na sala de código, era dentro do carro. Claro. E era um bocado por aí, ou seja, nós dentro do carro temos uma proximidade grande com os miúdos. Quer dizer, vamos ver uma coisa. Eu na altura tinha 31, 32 anos. Eles tinham 18, 19, 20, 20 e qualquer coisa. Tínhamos uma diferencialidade de 10 anos. Se eu hoje com 44 faço por não criar um fosso grande entre mim e eles, tento ter o mesmo tipo de linguagem que eles percebam, tento pô-los à vontade, e isso para mim é essencial. Na altura, sendo nós uma diversidade muito menor, era muito mais fácil chegar. Claro. Hoje é mais difícil. Mas ainda dás aulas de condução? Dou aulas de mota na Vila da Lausanne. E porquê mota? Porque eu gosto. Exatamente. E porquê na Lausanne? Porque eu adoro aquilo. Boa. Olha, e adoro as motas. E como é que te sobrava tempo para gerir a empresa no início? Porque à noite, muito à noite, aquela conversa que tu tanto falas, não é? Do empresário que trabalha 14 horas e 16 horas por dia, às vezes 25 e 28 horas por dia, que já passámos para o dia seguinte. Aconteceu muitas vezes, era até às 2 ou até às 3 da manhã, e no dia a seguir ter que me levantar às 7 e qualquer coisa, porque às 8 tinha que estar a dar aulas. Aconteceu carradas de vezes. Muitas vezes. Eu posso dizer que uma das últimas aventuras que eu me recordo, não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi em 2022 ou 2023, foi eu sair de Oliveira do Hospital com uma Citroën Jumper carregada de tralha, porque mudámos a escola de sítio, e eu arranco de lá de cima, eram 11 da noite, para chegar a Caldas por volta da 1, ferra-se a chover e eu fiquei sem lima para-brisas na carrinha. Nossa Senhora! Fantástico. É daquelas histórias que ficam o resto da vida. E conseguiste fazer o caminho? Devagar, não é? Devagar e depressa. Quanto mais depressa viesse, mais corria a água sobre o para-brisas, portanto era tranquilo. Olha, e como é que surge depois uma expansão, não é? Porque hoje são 7 escolas, certo? Foram 14, atualmente são 12. 12. Como é que surge isso? Porque, repara, é relativamente rápido. E se tu me dizes que já não tinhas tempo quase para te coçar com uma... Como é que é o processo de passar para 2, 3, por aí fora? Em 2015 surgiu a ideia de abrir uma escola na Lausanne. Eu costumo dizer que a escola da Lausanne foi a escola que tornou o Grupo Caldas um grupo, porque até aí era um grupo de uma escola, depois era um grupo de 2. É fantástico, um grupo de 2. Mas às vezes é o que destrava a ideia de que podem vir 3, 4, 5 por aí Foi fora, a primeira que abri sozinho, foi a primeira que eu tive que puxar pela cabeça para ver como é que se fazia. O que é que queres dizer abrir sozinho? Porque o sócio mantinha-se ou não? Sim, mas foi a primeira que abri sozinho. Tiveste que abrir do zero. Tive que ser eu a
a tratar de tudo. Deixa-me só tirar aqui o som isto. Foi a primeira que tive que tratar de tudo sozinho e a verdade é que o salto foi positivo. Nós em pouco mais de 6 meses a 1 ano acabamos por ganhar grande parte do mercado da Vila de Lausanne, que é uma vila fantástica, mas é uma vila que está a 20 e qualquer coisa quilómetros de Coimbra e que muito facilmente as pessoas deslocam para lá. E foi uma aposta ganha. Eu recordo-me que na altura fizemos um build-up da abertura da escola pai, com 1 mês e meio de antecedência, e no dia em que lá chegámos, no dia 23 de novembro de 2015, tínhamos 20 e não sei quantas pessoas à porta às 10 horas para se entrar, inscreverem, para perguntar preços e para se inscreverem. Foi uma experiência muito interessante. Mas havia mais escolas na Lausanne também. Havia mais uma mais escola que é histórica, que tem muitos anos na Lausanne. Sim, ainda se mantém. É um dos nossos concorrentes. Como é que é a diferença entre gerir uma unidade e 2 unidades? Tens de dividir o tempo, tens que começar a criar processos, tens de começar a criar formas alinhadas de fazer as coisas. As pastas têm que estar no mesmo sítio, têm que estar identificadas da mesma forma, as coisas têm que ser feitas da mesma maneira. E o Ricardo teve que se organizar, porque o Ricardo é um desorganizado de primeira, e então o Ricardo teve que começar a criar organização e a exigir que quem viesse organizasse a desorganização do Ricardo. Então eu habituei-me a continuar a eu ser uma pessoa extremamente desorganizada, porque sou, eu sei que sou, mas algo exigente na organização que tenho nas escolas e nos processos. Um processo tem que ser daquela forma. Nós vamos ao pormenor. E isso trouxe uma qualidade no serviço administrativo, que para mim é fulcral em qualquer empresa, o serviço administrativo. Trouxe uma qualidade no serviço administrativo e no serviço a nível de processo que depois permite tudo o resto estar muito mais folgado, digamos assim. Deixa-me fazer-te uma pergunta agora fora do ambiente, mas estes podcasts permitem-nos estas coisas. Depois já voltamos aqui à nossa linha de raciocínio. Eu tenho 2 filhos que já tiraram a carta, já são grandinhos, e fiquei com a ideia, quando eles estudaram código, que quando eu estudei código, era muito mais exigente e a gente tinha que saber muito melhor o código com muito mais rigor do que agora. É impressão minha ou é de facto assim? Porque na altura a gente sabia todos os detalhes, não tinha que saber porque saía no exame e não era só eu que sabia, saía no exame. E hoje, quando eu lhes perguntava coisas, eles não sabiam e chegaram e passaram à primeira. A minha sensação é, eu nunca teria passado lá em 89, acho eu, que eu fiz o meu exame de código com aquilo que eles sabiam. Eu vou-te responder de outra forma. Como é que tu estudaste para fazer o exame de código? Tinhas um caderno com umas perguntas exercícios, e tinhas uma folha, ou melhor, tinhas uma folha com perguntas e tinhas um caderno com imagens. Tu lias a pergunta, porque eu também ainda estudei assim. Eu tirei 99, mas também ainda estudei assim. Tu lias a pergunta e dizia, remete à imagem tal, à figura tal. E tu ias à procura à figura e a figura é esta. Olhavas para a pergunta, olhavas para a figura e davas qual era a letra da resposta correta. E o meu exame ainda foi assim. Eu ainda fiz exame com cruzinhas, ainda não foi informaticamente. Hoje em dia, Paulo, tu tens sites gratuitos para eles fazerem testes. Tu tens os testes do IMT libertos de forma gratuita, que eles podem agarrar e podem ver. Tu tens aplicações que têm testes que são exatamente os testes do IMT. Mas o nível de exigência é igual? O nível de exigência é igual. Eles têm uma matriz para estudar que nós não tínhamos. Porque no limite, se eles... Têm que saber os pesos dos carros e essas coisas, continuam a ter que saber isso? Está no código. Não significa que haja questões acerca disso. Mas é que aí é que As eu acho que questões está a que grande há, diferença, é se que no calhar, nosso tempo são muito havia bolas. No nosso tempo havia mais o gajo não soubesse o que é que distinguia o ligeiro do pesado e ainda hoje nós ensinamos isso. Eu, francamente, não me parece que as questões sejam mais simples. Não consigo avaliar a qualidade de ensino de cada um dos instrutores que existem no mercado. Sei mas a questões questão é no que os exame. nossos têm. A questão é no exame. No exame, o exame são questões aleatórias. É uma bateria de 5.000 e muitas perguntas.
que eram públicas, agora entretanto isso foi os modificado. miúdos, não são os meus, às vezes aparece algum miúdo que está a tirar a carta e eu faço-lhe 2 ou 3 perguntas e fico espantado, porque eles não sabem, a sensação que eu tenho é eles não têm o mesmo nível de conhecimento que nós tínhamos quando fazíamos o exame. E volto a dizer, não era eu, porque o gajo chumbava se não soubesse aquilo. Não é? Eu não sei se eles não têm o mesmo nível de conhecimento ou se não têm o mesmo nível de interesse. E eu aqui já começo a entrar num campo. Eles passam porque decoram. Porque fazem aquilo tantas vezes que entra. Talvez seja. Bom, como é que tens alguém que mal fala português, e aqui já começamos a entrar noutras áreas, como é que tens alguém que mal fala português e que faz um exame de TVDE e aprova? É porque, quanto mais não seja, decorou os bonecos. Bem, mas na estrada também é o que vai contar, não é? Se entende o boneco na prioridade. Pois, mas se não entender o texto que está lá no boneco, o texto pode fazer o boneco ter um significado diferente. Sim, verdade. Posso dar um exemplo. Na altura, quando tu tiraste a carta e quando eu tirei a carta, foi até 2005, um stop no chão obrigava a parar. Hoje não. Quando nós tiramos a carta... Sim, algumas mudanças. Não? Quando as velocidades são diferentes. Não? Sim, mas isso tem 10 km/h de diferença. Mas quando nós tiramos a carta, quando começava a escurecer, podias andar de mínimos. Hoje tens que andar de médios. Se andares de mínimos, não podes. Os mínimos são quando o veículo está parado. As luzes de presença. Portanto, há aqui determinados pormenores que são... Bom, mas vamos voltar aqui ao que interessa aos nossos espectadores. Qual foi a diferença da natureza dos desafios entre tomares conta de uma loja, de uma escola e de repente passar a 2? Foi eu conseguir ter os olhos em todo lado. Eu tive que aprender logo antes. E eu, quando tinha a empresa informática, não tinha essa capacidade, mas eu tive que aprender a confiar no trabalho das pessoas. Eu tive que aprender a dar-lhes as diretrizes e confiar que ia ser bem feito. E em vez de lá estar a olhar para eles a ver se estão a fazer bem feito, eu tive que criar a noção e a capacidade de ir ver o resultado e avaliar pelo resultado se o caminho era aquele que eu queria. E foi preciso afinar. E foi preciso vir E chegaste lá sozinho? Cheguei lá sozinho. Algum amigo lá tinha falado nisso? Não, cheguei lá com trabalho, olhar para as coisas. Eu já tinha tido essa experiência na altura em que estive ligado à gestão da discoteca. Já tinha essas questões com os meus clientes. Eu tinha clientes que tinham níveis de faturação elevados e com gestão de produtos com bases de dados enormes. Portanto, já tinha um pouco essa experiência. Portanto, a gestão de processos acabou por ser uma coisa que foi... Mas acabaste por ter que mudar, imagino eu, a natureza da tua atividade, não é? Porque numa loja outra vez, numa escola... São lojas. Tu conseguias estar no carro o dia todo e depois tratar de... papelada, ao final do dia. Papéis no final do dia. Em 2 já não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tinha que lá ir uma vez ou 2 por semana ver como é que as coisas estavam, verificar como é que estavam, às vezes verificar à distância. Lá está, a facilidade das tecnologias de informação permitia-me ter ferramentas e ser-me fácil utilizar ferramentas tão básicas quanto uma Dropbox ou como na altura um TeamViewer que me permitiam eu aceder remotamente e ver aquilo que lá se passava. E foi... crescendo. Não foi uma divisão, um sócio toma conta de uma, um sócio toma conta de outra. Não. E não te vou perguntar escola a escola, porque seria penoso, mas como é que aparece depois a ideia de continuar a expandir? 3, 4, 5, 6... Olha, a segunda foi a escola de Bom Barral, que entretanto até já foi alienada, foi vendida e foi mudada de sítio. Depois outras foram-me sendo passadas, escolas que estavam dentro do grupo, não do meu grupo, mas do grupo da outra pessoa que faz parte da empresa comigo, e que, por uma ou outra razão, me foram sendo transmitidas e que eu fui assumindo e que foram sendo recuperadas. Algumas dessas escolas estavam a trabalhar melhor, outras a trabalhar pior, e foram sendo recuperadas e foram postas a trabalhar bem. Logo, passado muito pouco tempo, em 2017, foram as escolas daqui da Margem Sul. Eram uma escola só, as outras 2 andavam por abrir, foi necessário terminar as obras e abrir. Hoje em dia uma das escolas de Setúbal, a Nova Setúbal, é quase a joia da coroa, é uma escola que funciona muito bem. Houve uma outra escola... Fica onde, em Setúbal? Fica próximo da Praça de Touros, ali nas traseiras da estação. A estação sofreu obras há pouco tempo. Sim. Fica mesmo na rua que desce, na Rua do Santo Emprego. Outra aposta ganha na altura foi a Scalabis, que passámos do Cadaval, fechámos no Cadaval, e era uma escola que fazia
50 ou 60 inscrições por ano. E nos tempos áureos da Scalabis, antes de nós termos falta de pessoal e da escola de cair um pouco, fizemos 30 e qualquer coisa inscrições por mês em Santarém. Depois há esta proximidade, a criação dos nomes, que seja qualquer coisa que diga algo ao sítio onde estão, e todas estas coisas criam uma onda de proximidade que nós tentamos criar sempre para aproximar as pessoas das escolas também, as pessoas, os clientes das escolas também, e foi uma aposta ganha sempre. Nunca houve a defesa de um grupo, de um nome de grupo, como por exemplo os nossos concorrentes aqui de Lisboa da Segurança Máxima, que o que é conhecido é a Segurança Máxima e não cada uma das escolas. Ainda agora eu passei aqui por um carro de instrução de uma escola aqui perto, mas sim a escola localmente, porque nós temos os alunos localmente. Se eu estivesse aqui dentro de Lisboa, se calhar também tinha um nome só, porque existe uma a cada canto e está tudo bem. A nível de uma área geográfica tão grande, não faz tanto sentido. Pelo menos não nos fez tanto sentido. E novamente foi interessante. Foi interessante ver que algumas das escolas que foram mudadas a imagem, num momento não trabalhavam, a partir do momento em que levam com a nossa imagem, disparam a trabalhar. Foi o caso da Nova Viseu, por exemplo. Nós chegámos, mudámos a imagem e aquilo disparou a trabalhar. Era uma escola que estava moribunda e que em 2 anos e pouco passou de, sei lá, 100 e poucas inscrições por ano para 300. Mas só por uma questão de imagem? Ou por questão de imagem e porque o trabalho também mudou. As operações mudam, não é? Sim. Mas a imagem é a primeira coisa que as pessoas veem. Ricardo, nós temos aí 2 casos então. Temos algumas escolas que eram já a gestão do teu sócio e que vão integrando o grupo ao longo do tempo, e temos escolas que são abertas do zero, ou temos escolas compradas fora do grupo. Temos escolas compradas fora do grupo. Então conta-nos os 3 casos. O desafio maior... Exatamente. Qual é o processo de trazer uma escola, vamos dizer, do grupo para a gestão, montar uma escola do zero e comprar uma escola que já tem processos, mas totalmente desalinhados com aquilo que vocês estão habituados, e pôr as 3 a funcionar? É um desafio grande. Pronto. É um desafio grande. E qual é a diferença dos 3 casos? Há uma máxima que eu uso muitas vezes, que é mais fácil fazer um filho do que ressuscitar um morto. É muito mais fácil abrir um estabelecimento, seja ele qual for, em que área for, e pôres a trabalhar de raiz, novinho, bonitinho, da maneira que tu queres. Quando tens um novo, qual é a tua preocupação fundamental? É criar a imagem, ou se já tinha a imagem criada, fazer com que aquela imagem fosse difundida ali, fosse criada uma onda positiva para que as pessoas lá fossem, pelo menos, perguntar o que é que estávamos ali a fazer. No fim delas lá estarem dentro, nós conseguíamos recrutar. Sim, mas quando começas do zero, tens que recrutar pessoas, tens que montar a parte de gestão ou administrativa. Imagino que possas ter alguns serviços partilhados por todas as escolas. Conta-nos, quando montas uma do zero, qual é o processo mental para montar uma escola de condução do zero? Se tivesses de montar uma agora. O processo mental primeiro é avaliar o lugar, verificar se o lugar é adequado, encontrar um espaço, fazer medições, nós temos regras que temos que cumprir, perceber se o mercado... A localização é importante? A localização é muito importante. Ou estás próximo de uma escola secundária ou estás próximo de um sítio onde os miúdos passem, porque eles... Tem que ter lugar para os carros, imagino eu. Tem que ter lugar para estacionar os carros. Nós atualmente até temos que ter lugares de estacionamento, mas normalmente escolhemos espaços que tenham garagens, por exemplo, em que nós possamos usar esses lugares como como lugares de estacionamento licenciados. Mas temos que estar próximos ou do sítio onde eles apanham o autocarro, ou do sítio onde apanham o comboio, ou do sítio onde têm as aulas, ou do McDonald's, ou do Burger King, ou do sítio qualquer. São os miúdos que escolhem, não são os pais? Cada vez mais são os miúdos que escolhem. E foi comum, com a onda da escola ou do grupo a crescer, foi comum ver os miúdos a dizer: não, mas eu quero vir para aqui porque é aqui que eu quero tirar, porque é aqui que estão os meus amigos. Exatamente. E os sociais também têm sim. E encheu. E é aqui e acabou. E isso enche-nos o ego. Olhar para aquilo e dizer: é lá, o puto sabe o que quer. Ainda bem que ele sabe o que quer. É sinal que estamos a fazer alguma coisa bem feita. Claro.
Obviamente depois é necessário fazer recrutamento, recrutar administrativa, fazer algumas entrevistas até encontrares alguém que seja a pessoa que nós consideramos a pessoa certa. É necessário recrutar um instrutor, pelo menos um logo no início. Se for próximo de um sítio onde já temos outra, podemos deslocar para lá alguém. Normalmente não é, como já percebeste. Portanto, é necessário pôr a máquina a trabalhar, é necessário adquirir um carro. Usam os processos e os sistemas que já testaram nas outras. Porque essa administrativa vai ter formação com alguém que já está há mais tempo. Claro. E essas pessoas que estão há mais tempo, entretanto, foram crescendo dentro da estrutura e foram, por exemplo, ocupando o cargo de team leaders. E nós, por cada zona, tínhamos isto dividido por 3 zonas, em cada zona tínhamos uma team leader que não tem. Então há um organograma comum às. Há um organograma comum um organograma comum às escolas todas. Mesmo que divididas por várias empresas, o organograma era comum às escolas todas. E era comum uma team leader dirigir escolas de 2 ou 3 empresas diferentes. Porque as empresas, as firmas eram diferentes, mas a estrutura era idêntica e eram tratadas como igual. Quando tens essa estrutura criada, agora no final está a estrutura criada, é facílimo. Há problemas, há desafios. Imagina eu replicar os processos operacionais, replicar os processos financeiros, replicar os processos do marketing. O problema é que esbarra nas pessoas. Sim, mas aí as pessoas são as pessoas e nós temos que as treinar. Claro. Olha, uma das coisas que nós fizemos... Mas aí não é diferente nas lojas que já estão, nas escolas que já estão abertas. Nada disso. Uma das decisões, entre alguém novo tem que ser treinado a fazer uma das decisões que nós tomámos há um ano e tal atrás, e fruto também daquilo que aprendi convosco, eu decidi que a determinado dia da semana, de 15 em 15 dias, a escola está fechada para as administrativas terem formação online. E elas sugeriam qual era o tema e era desenvolvido aquele tema para lhes criar ou dúvidas ou esclarecimentos. E discutiu-se isso durante algum tempo e foi uma das coisas que trouxe a correção de erros, aqueles erros pequeninos, aqueles pormenorzinhos que às vezes escapam, e que depois no fim de tudo pode causar custos elevados. Para que tenhas uma ideia, basta alguém esquecer-se de pôr uma restrição num pedido de uma licença e em vez do custo da licença ser aquela taxa, é aquela taxa mais o dobro da taxa, porque para substituir ou para corrigir custa o dobro da taxa. Portanto, só porque alguém se esqueceu de olhar para o atestado médico e colocar a restrição certa no pedido da licença de aprendizagem, que no meu caso são os óculos, por exemplo, e no caso de tantas outras pessoas serão outras coisas. Se em vez de uma licença aquela pessoa tiver a pedir 10, se esquecerem 5, basta fazermos as contas, não é? É sempre a somar, porque é dinheiro que tu nunca mais vais ver. Vou dar outro exemplo. Se quando um candidato, particularmente os candidatos estrangeiros, quando eles pedem uma prova prática, se nós não fizermos a requalificação da entidade para ter a certeza que aquele cartão de residente e aquele número de contribuinte e aquele número de licença no IMT estão exatamente iguais, porque os estrangeiros, quando trocam de cartão de residente, trocam de número de cartão de residente. Não é comunicado diretamente ao IMT. Portanto, é comum ter o cartão antigo no IMT e ter o cartão novo na mão. Se nós não o requalificarmos, pedimos a prova, pagamos a prova, quando chega ao dia, a prova está paga e o candidato não pode realizar a prova. Portanto, foi criada uma estratégia, uma rotina para, ok, antes de marcar o exame a esta pessoa, eu vou fazer a requalificação desta entidade para eu ter a certeza que está requalificado. Não posso dizer quantas vezes eu ouvi alguém do IMT a dizer isto já está requalificado, não sei para que é que mandaram para cá. Mandei para cá que é para não gastar dinheiro a seguir, para me proteger a mim. Portanto, fomos criando uma série de estratégias que nos foram defendendo. Depois, pegar nas escolas que já trabalhavam de uma forma idêntica à nossa, é relativamente mais simples. Temos que reeducar as pessoas para aquilo que nós pretendemos. E essas são as que vêm do grupo, vamos chamar assim? Não, a forma de trabalhar não seria muito diferente, até porque eu aprendi ali, portanto não poderia ser muito diferente. Escolas que vêm de fora do grupo é um desafio ainda mais interessante. Principalmente quando eu achei que as do grupo eram piores, vê lá. Não, principalmente quando as pessoas que alienaram a escola continuam a trabalhar connosco. E eu tive situações dessas. São pessoas muito válidas, com uma capacidade de trabalho e um conhecimento acima da média, uma capacidade relacional com as pessoas, uma coisa fantástica, a nível de processo. Jesus Cristo. E depois sempre fiz assim. Ao fim de 6 meses ou ao fim de 1 ano, ainda nós andávamos à agulha com processos.
Porque nós não podemos parar. Houve escolas que eu parei. Parei a escola, uma semana, o que aquilo fazia também não era assim tanto. Ok, vamos parar a escola, vamos mudar tudo e vamos abrir de limpo. E conseguimos. Mas era uma escola pequenina. De repente, uma escola onde eu tenho gente a entrar e a sair a toda a hora, não dá, não podes parar. Então não podes parar, tens que ir fazendo. E perde-se muito tempo com isso. E perde-se muito rigor pelo meio. Dá trabalho. É possível, mas dá trabalho. Mas têm conseguido sempre até agora. Temos conseguido sempre. Atualmente, eu e parte da minha equipa, eu se calhar com alguma presunção considero que hoje sou especialista em resolver problemas de escolas de condução, porque foram tantas que eu volto a dizer, ainda o problema não existe, já eu estou a ver. Há situações que são muito simples de resolver. Há outras que nem tanto. E aliás, também há certas situações, eu lembro, porque nós já estamos a trabalhar juntos já há mais de 2 anos, eu lembro no início havia um problema enorme quer dos instrutores, não ter instrutores. Eu lembro o Ricardo ter, aliás, um pensamento fora da caixa, que é, nós temos que implementar algo para conseguir aqui ter instrutores. Sim. E surgiu aquela questão de criar uma formação. Sim. Que depois, no final, o instrutor tinha a oportunidade de trabalhar na escola. Sim, infelizmente nós não conseguimos fazer tanta formação como gostaríamos, porque não tínhamos centro de formação próprio, tínhamos que assentar em cima dos centros de formação que já existem no mercado. Como é o caso da ANECA, por exemplo, que é a Associação Nacional de Escolas de Condução, e houve um momento em que nós num curso pusemos 10 pessoas dentro da associação, dentro daquele curso, para tirar a formação de instrutores connosco. O problema é que o curso é muito extenso, o curso não é trabalhoso, mas o curso não está dimensionado de forma a que as pessoas consigam habilitar-se rapidamente. E outra questão, é inconcebível um instrutor só poder fazer o curso de instrutor quando já tem 23 ou 24 anos, que é após o período de carta de regime probatório, e houve uma altura em que era necessário passar 2 anos após o regime probatório. Portanto, qualquer condutor com 23, 24 anos que eventualmente já esteja licenciado noutra área qualquer, não quer saber do curso de instrutores de condução para nada. Portanto, recrutar gente para trabalhar connosco não é fácil. Para além de que depois os exames também demoram muito tempo e acaba por se demorar muito tempo a habilitar alguém para ensinar a conduzir. Houve uma altura até, eu não me recordo se já estávamos a trabalhar juntos, mas houve uma altura até que eu analisei o regime jurídico dos PALOPs e percebi que Angola e Cabo Verde tinham um regime jurídico igual ao nosso, só tinham mudado os escudos na altura para Kwanzas, e enviei um e-mail para o IMT a perguntar, já estávamos a trabalhar juntos, enviei um IMT a perguntar, ouçam lá, e se eu for buscar instrutores a Cabo Verde ou Angola, se os trouxer para cá, se lhes é formação e se lhes é trabalho? É possível, podemos converter a licença de instrutores deles, uma vez que o regime jurídico é igual, uma vez que o código da estrada é idêntico, conduzem do mesmo lado da estrada, em Moçambique é que não é possível trazê-los para cá e dar-lhes uma formação, já que é possível da Europa toda, tudo o que são países da União Europeia. Nós temos um instrutor que trabalha connosco, que tirou o curso de instrutores em França, veio cá, fez um curso de atualização de instrutores em 60 horas e dar-lhe uma licença de instrutores portuguesa, e ele trabalha connosco até hoje, já há 3 ou 4 anos. Portanto, não vejo diferença. Não é possível. Ok, não é possível. Vamos continuar com falta de pessoal. E depois temos aqui ao lado de Espanha, que paga o dobro do valor de hora que nós pagamos. Em Espanha funciona tudo de forma muito diferente. Trabalha-se de forma um bocado diferente. Temos portugueses a emigrar para a Espanha para dar aulas de condução. Estamos a falar de receber o dobro do valor a cada 45 minutos. Não é a cada hora, é a cada 45 minutos. Porque cobram mais pelas cartas também? Eu nunca trabalhei em Espanha, não tenho conhecimento de causa daquilo que ouço dizer. Não é fácil passar à primeira, nem à segunda, nem à terceira. E de cada vez que reprovas tens que dar um número mais elevado de aulas. E eu volto a dizer, não tenho conhecimento de causa, não tenho conhecimento real de como é que se processa. Estou a falar daquilo que ouvi dizer. Portanto, não posso dar uma opinião concreta e real acerca da situação. É aquilo que se fala, que é diferente. Falar aqui um bocadinho da estratégia. Ia-te perguntar aqui de uma forma mais generalista o que é que faz com que, quando vocês juntam uma nova escola ao grupo,
que essa escola tenha sucesso? Já me falaste dos processos e dos sistemas, que mais ou menos são iguais, que vocês tentam replicar. Já me falaste que a marca tem impacto. E também já me falaste da questão relacional, que é uma coisa que tu privilegias muito. Para além destas 3 coisas, haverá mais alguma que vos dê uma vantagem face à concorrência em cada uma das cidades? Olha, falar de preço não é real, porque nós entramos com um preço competitivo, mas rapidamente, a partir do momento em que passamos a nossa concorrência, quando passamos, não é? Tentamos ajustar o valor de maneira a que ele esteja mais elevado do que a concorrência. E isso já aconteceu em diversos sítios. Então usas um preço mais agressivo de No penetração? Início, para entrar, sim. Depois, E a partir do passado momento pouco em tempo, que... assim que nós temos a nossa eira criada, digamos assim que nós temos o nosso mercado ganho, depois estamos a falar de uma diferença de 50 euros, não estamos a falar de uma diferença muito elevada. Já houve escolas onde entramos com um valor mais baixo, com um valor mais agressivo. Eu lembro-me que na Lausanne, quando nós fomos para lá, uma carta de condução custava 900 euros. Nós entramos com 700. Portanto, conseguimos ganhar ali muito mercado por causa disso. Ainda por cima, E o estamos a ódio falar de 2015. da outra escola também, ou não? O ódio da outra escola, passado de uns meses, passou a ser uma proposta de aquisição. Ou seja, eles quiseram nos vender aquela escola e outra. Reuniu-se, chegou-se à conclusão que não tinha interesse pelo valor que se pedia, que era irreal, e não se fez o negócio. Não me arrependo. Há talvez um negócio no outro lado que poderíamos ter feito de forma diferente e que podia-se ter adquirido e que teria sido vantajoso, mas nós aceitamos a proposta de quem nos queria vender e no final foi ele que não nos quis vender, portanto não poderia também ter feito muito mais. Que mais vantagens ou que mais pormenores é que nos fazem ser diferentes? Francamente, não sei dizer. Acho que criou-se uma onda positiva de tal forma à volta da marca, com coisas tão simples. Uma das nossas imagens de marca é um smile. Um smile que apareceu porque eu deixei cair um L daqueles que põem em cima do carro. Pelo carro abaixo tinha o carro 15 dias, fiz um lenho enorme num Volvo V40 azul, redesign novinha em folha, em 2014, e mandei o nosso técnico de publicidade fazer um smile em autocolante refletor amarelo, pôr ali para tapar o lenho, que era para não ir pintar o carro. E aquilo pegou. Passado pouco tempo fazíamos carradas de smile. Não, fazíamos smiles para dar aos nossos alunos que colavam nos carros no fim de tirar a carta. Portanto, criou-se uma onda muito positiva à volta de tudo isso. E ainda hoje os miúdos pedem-nos o autocolante, porque é um autocolante diferente, porque é feito em vinil refletor. Quando aponta as luzes ele reflete. Enfim, acho que todas essas coisas juntas e uma dose grande de muita humildade, mas muito rigor e de muita assertividade de sabermos exatamente o que nós queríamos. Obviamente, durante estes anos todos houve pessoas que não ficaram satisfeitas com o nosso trabalho, porque as expectativas que criaram não foram aquelas que nós conseguimos entregar, faz parte da vida. Mas o saldo é muito positivo. Boa. O tempo passa rápido e estas conversas deveriam durar sempre muito mais tempo, mas temos aqui alguma limitação dentro daquilo que é o standard. Mas eu não queria que nós terminássemos antes de te perguntar, em primeiro lugar, pelos resultados. Como é que têm evoluído os resultados, principalmente nos últimos tempos? Olha, os resultados nos últimos tempos foram muito interessantes. Nós, em 2020, fomos reconhecidos com o Prémio Gazela. Eu acho que nem tu sabias disso. Já tinha dito. 2020. Eu não fazia ideia o que era um Prémio Gazela. Portanto, nós não estávamos a trabalhar para conquistar prémio nem gazela, nem veado, nem vaca, nem animal nenhum. Nós estávamos a trabalhar apenas. E de repente eu recebo um e-mail da CCDR a dizer: vocês estão nomeados para receber um prémio Gazela, vai haver um evento em tal parte da C5, gostaríamos que estivéssemos presentes. Eu não sabia o que era aquilo, vi o e-mail, ok, é um e-mail, não liguei nenhuma. Passado algum tempo vem outro e-mail e eu continuo a não lhe ligar nenhuma, até que recebo um telefonema de uma senhora que eu não me recordo o nome, mas era um nome que eu conhecia, quanto mais não fosse da comunicação social, ou porque já tinha sido qualquer carga importante neste nosso cantinho. Eu, para lá, isto se calhar tem importância.
Eu vou ver o que era e fiquei encantado quando percebi que era para empresas que cresciam acima de 20% durante um ano. Esse foi o primeiro prémio que nós recebemos. A partir daí nós não recebemos mais prémios desse género, mas tivemos um crescimento algo acentuado sempre. Estamos a falar de crescimentos na ordem de, não tenho uns presentes, mas o Ricardo pode-me ajudar. Sim, no ano passado foi, pelo menos no Grupo Caldas, foi acima em termos de faturação, foi acima de 33%, salvo erro. Portanto, fomos conseguindo recuperar as escolas e pô-las a funcionar e fazê-las crescer, fazê-las andar para a frente, mudando instalações, mudando viaturas, enfim, foi muito enriquecedor. E há projetos para o futuro no Grupo Caldas? Há projetos para o futuro no Grupo Caldas e fora do Grupo Caldas. Eu tenho outras coisas a que me quero dedicar também. Uma delas é precisamente consultadoria noutras escolas de condução. Se me quiserem aceitar, o nosso mercado é um mercado que os industriais de escolas de condução são muito fechados e não gostam de pedir ajuda. E eu gostaria muito de conseguir desenvolver aquilo que criei durante estes anos, a ajudar outras pessoas a resolver os problemas nas escolas deles. Porque, sei lá, nos últimos 2 meses ofereceram-me, ou não me ofereceram a mim, obviamente, mas telefonaram-me a perguntar se eu tinha interesse em ficar com negócios, se calhar 3 ou 4 ou 5 pessoas. E eu que lhes digo que é sempre a mesma coisa, nós podemos conversar, mas não sei até quanto eu tenho interesse. Se eu, em vez de adquirir o negócio às pessoas, as conseguir ajudar com aquilo que eu já conheço e aquilo que a minha equipa já fez, se eu os conseguir ajudar a resolver os problemas das escolas deles e manterem os seus próprios negócios, se eles estiverem disponíveis para isso, eu acho que isso hoje era uma coisa que me ia enriquecer pessoalmente e acho que era uma coisa que eu gostava muito de conseguir fazer, porque a maioria dos negócios, podes ter uma opinião diferente da minha, a maioria dos negócios serão recuperáveis até determinado ponto. Sim. A partir de um determinado ponto, esquece, não vale a pena. É como uma doença, não? É como tudo. Se nós conseguimos... Às vezes depende do médico também, não é? Há médicos que dizem, isso... Mas também depende do doente. Não é? Muito mais neste caso do doente. Se o doente não quiser ser curado, também não vai conseguir. Não é? Nós chegamos lá e dizemos, tens que fazer isto, isto e isto. Mas eu acho que... Então se achas que continua a fazer assim, vai correr bem, como correu até agora. As pessoas precisam de mudar um bocadinho o paradigma e as convicções que têm. Nem todos os concorrentes nos querem mal. Eu provavelmente tive uma das poucas empresas de tecnologias de informação em Caldas que se dava bem com todos os concorrentes. Eu ajudei toda a gente que me pediu ajuda, dentro daquilo que eu podia. Fosse para emprestar uma coisa, se fosse para vender um componente a preço de custo, fosse para dar uma dica qualquer de como é que alguma coisa se fazia. Quando eu precisava de ajuda não era tanto assim. E eu continuo a ser assim. Acho que quero ajudar toda a gente. E acho que se conseguir fazer isso, eu tenho uma outra empresa de consultadoria que entretanto já foi criada, tem uma série de projetos, além da consultadoria, transformação de veículos, mais uma série de coisas, que não têm necessariamente que estar ligadas às escolas de condução, mas se eu conseguir ajudar... Lá está o tal empreendedorismo compulsivo, não é? Não é compulsivo, eu vejo as necessidades e tento encontrar forma de as criar. Eu tenho um projeto entre mãos que ainda é cedo para revelar, que anda a mariná-lo desde 2005. Tem que ver com formação. E esse projeto é um projeto que está em curso, que está a ser avaliado. Tem que ver com escolas de condução, tem que ver com formação, não só das escolas de condução, mas qualquer tipo de formação. E houve até a necessidade de auscultar, de fazer um inquérito, tentar perceber qual era a permeabilidade daquele tipo de solução. E nós aproveitámos os alunos para fazer isso, fizemos um inquérito e inquirimos 100 e não sei quantas pessoas, se calhar perto de 200 pessoas, que nos deu uma base de dados enorme de saber o que é que as pessoas estavam dispostas a gastar, a ter, a fazer, a deslocar, o tipo de tecnologia que estariam dispostas a adquirir ou a utilizar. Portanto, todas estas coisas que vão existindo são estes projetos de futuro. Portanto, o meu futuro vai passar seguramente pelas escolas de condução, não por todas, mas por algumas. Vai passar seguramente pela consultadoria, porque vai acabar por acontecer, e vai passar por criar esta nova área da formação, mas de uma forma diferente,
que vai ser muito interessante. Sim, senhor, Ricardo, obrigadíssimo por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu por terem convidado. Por teres vindo aqui partilhar connosco é um gosto estar convosco essa experiência. 3 em 3 meses, daqui a 2 dias ou 3 estamos juntos outra vez ali juntos com a equipa toda, não é? Porque com o Ricardo estás todas as semanas, não é? Com o Ricardo todas as semanas, das 10h30 até terminar às vezes. Sim, e é uma presença e tem sido um auxílio muito dentro daquilo que eu procurava quando inicialmente falei contigo, no primeiro evento onde estive. E eu recordo-me, há coisas que eu não me esqueço, se calhar já te esqueceste, mas eu recordo-me perfeitamente que eu saí da sala e pensei, não, eu tenho que voltar para trás, tenho que ir lá e falar com ele. E tive um bocadinho à espera que saísse toda a gente das fotografias, conversámos ali um bocadinho, tivemos a conversa um bocadinho, e isso fez toda a diferença. E entretanto já levaste amigos também. E entretanto mais do que uma vez mesmo já trouxe outras pessoas para vos conhecerem. Eles tomarão as decisões deles. Mas aquilo que é bom para mim, eu normalmente gosto de aconselhar aos outros. Sim, seja um vinho ou seja formação. Ficamos contentes e partilhar informação sobre vinhos também é sempre bem-vindo aqui. Ricardo, obrigadíssimo. Obrigado também a quem esteve lá em casa. Imagino eu a ver-nos, porque no carro é perigoso e hoje o tema é sensível, e continuar a acompanhar aqui o nosso podcast. Nós vamos continuar a trazer empresários, empreendedores e o máximo de informação possível que vos possa servir para refletirem, refinarem o vosso pensamento, tomarem melhores decisões e que as vossas empresas também possam crescer e que isso se reflita em vendas, lucro e fluxo de caixa. Então, um abraço a todos e até ao próximo podcast.